constitucionalismo busca estabelecer um equilíbrio entre o poder do Estado e os direitos da sociedade e dos cidadãos. Como tem sido a experiência ao longo da história? Qual é a relação entre Constituição e democracia? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o professor José Luiz Quadros de Magalhães. Ele é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Minas Gerais e da PUC-MG. É também autor do livro Estado Plurinacional e Direito Internacional. Professor, obrigado pela presença aqui no Pensamento Jurídico. Prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. De uma série, quem sabe? Com certeza. Muito bem. Iniciando então a nossa conversa, lembrando também que nós teremos hoje ainda, no terceiro bloco, o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Okay. O nosso tema então é o constitucionalismo. Que palavra é essa? Quais são os significados possíveis dela? Pois é, olha, isso é uma grande conquista que ocorre durante a modernidade. As primeiras constituições se afirmam a partir das chamadas revoluções burguesas, século XVII, Inglaterra, século XVIII, Francesa, Estados Unidos e França. A Revolução Francesa. A Revolução Francesa é o grande marco, né? 1789, e aí vem aquelas constituições do período revolucionário e várias, e isso vai se expandindo para o resto do mundo a partir do século XIX e o século XX. Houve uma ruptura então nesse momento aí. Sim. De uma Constituição que era mais... Digamos, uma ruptura com um Estado absolutista, né? Com um Estado onde não há limite ao poder do Estado, não há limite ao poder do rei. E aí surge essa ideia que é a ideia central do constitucionalismo, que é limitar o poder do Estado. Ou seja, hoje são 193 Estados que integram as Nações Unidas, desses todos têm Constituição. E todas as suas Constituições vão trazer duas ideias essenciais que marcam o constitucionalismo, que é uma declaração de direitos, a proteção aos direitos. O que vai mudar de Constituição para Constituição é quais são esses direitos protegidos, e o limite ao poder do Estado, a separação de poderes, limitando a ação do Estado em relação à pessoa. Esses são os dois tipos de normas. Agora, obviamente, quando a gente fala, né, que esse constitucionalismo se expandiu para o mundo inteiro, você tem constituições, muitas vezes, são constituições meramente formais, né? O grau de efetividade constitucional varia muito de Estado para Estado. Então, você tem Estados hoje com alto grau de efetividade constitucional, de proteção aos direitos, e outros onde esses direitos permanecem no papel com pouca efetividade. Mas o que a gente pode dizer é que a ideia do constitucionalismo ganhou o mundo inteiro, se expandiu para o mundo inteiro. É um documento, um pacto que estabelece uma relação, digamos, jurídica e com a visão também sociológica. Dá para combinar esses dois campos aí? Sim. A ideia ali mesmo, produto, a Constituição, uma Constituição democrática, né? Hoje a gente fala num constitucionalismo democrático. O constitucionalismo não nasceu democrático. Nem sempre foi democrático. Não. Ele não nasceu democrático. A função primeira dele é trazer segurança nas relações jurídicas e, inicialmente, ele nasceu liberal, né? E o liberalismo, historicamente, rejeita a democracia, né? Depois que ele vai se democratizar. Né, a ideia dele é trazer segurança nas relações jurídicas, principalmente do homem branco proprietário. Então, lá no início do nascimento do constitucionalismo, ele é para poucos, é para aquele homem branco proprietário. E aí, gradualmente, no decorrer, né, do século XIX, principalmente, ele começa a se democratizar, você tem novas conquistas de direitos, e aí, especialmente no século XX, novos direitos vão surgindo e pessoas que antes eram excluídas dessas garantias de direitos agora passam a conquistar seus direitos. Agora, essa Constituição é um documento que estabelece, como você falou, os limites desse poder. Quer dizer, sim. Ela está acima de quem detém o poder, acima do Estado. Isso. Ou deveria estar. Essa é a grande novidade, né? A ideia da Constituição é limitar o poder do Estado, é organizar as funções, distribuir competências, separar poderes, distribuir essas funções do Estado e, ao distribuir essas competências e funções, limitar o poder do Estado e garantir direitos. Então, a Constituição cria o Estado. Ela é maior do que o Estado e ela é maior do que qualquer autoridade dentro do Estado. Essa é a grande novidade. Em tese, agora, quem tem o poder tem a capacidade de compreender e fazer o uso político dessa compreensão e desses documentos. Sim. Aí a gente vê, pela experiência da história, que importa-se muita regra, muita lei, muita norma que desconhece a realidade local. Sim, isso acontece demais, né? A gente tem muita... E principalmente os chamados, né, os países, né, que foram inventados, colonizados, né, pelo invasor europeu e dominados durante tanto tempo, a gente tem algo que hoje se utiliza uma expressão que é colonialidade. Embora o colonialismo tenha acabado, né, essa ideia aí de que a Europa é melhor, é o centro do mundo, que a gente deve copiar, porque tudo lá é melhor, e assim ainda permanece muito.
entre muitos estados que foram historicamente colonizados. O nosso próprio direito tem essa influência europeia muito forte. Tem, muito de Portugal forte. Ou da Inglaterra? Não, hoje, bom, você tem obviamente inicialmente uma influência portuguesa determinante, muito grande, mas hoje é muito comum, você trabalha os autores nas faculdades de direito, são autores alemães principalmente, norte-americanos, franceses, então sempre essa menção a uma Europa e a esse Ocidente, aí, incluindo os Estados Unidos, como se fosse o melhor, como se fosse Tivemos o um caso auge, recente agora etc, que o Supremo Tribunal Federal, no seu processo mais importante, ou mais histórico de toda a sua trajetória, que foi o chamado Mensalão, que recorreu-se aí ao chamado direito alemão, o domínio do fato. Do Roxin, foi uma importação também isso, mais uma vez uma importação. E a gente vê, eu acho isso até, muitas vezes, eu acho triste isso. Às vezes você vê o ministro Supremo, né, citando a Suprema Corte norte-americana, ou citando, né, decisões da Corte Constitucional alemã, quando a nossa realidade é distinta, e eu acho que esse é um ponto fundamental que a gente precisa pensar, né, que a nossa realidade, a nossa história, né, é completamente distinta e que a gente tem aqui que construir, né, um direito aplicável à nossa realidade social, econômica, política, histórica específica. Eu volto daqui a pouco a esse tema. Eu gostaria que o senhor falasse também sobre esse encontro da democracia com a Constituição e, apesar disso, isso também não impediu que tivéssemos aí 2 guerras mundiais e até hoje violações de direitos humanos em todo o país e todo o mundo. A gente volta então daqui a pouco. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o papel do constitucionalismo e o equilíbrio entre os poderes do Estado e os direitos da sociedade e dos cidadãos. Nosso entrevistado é o professor José Luiz Quadros de Magalhães, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Minas Gerais e da PUC-MG. Professor, então deixamos uma questão para o senhor no bloco anterior a respeito desse encontro da democracia com a Constituição e, apesar disso, como dissemos, até agora isso não evitou, por exemplo, que tivéssemos 2 guerras mundiais e violações consecutivas dos direitos humanos. Sim. Pois é, esse encontro da democracia com a Constituição, ele ocorre a partir da segunda metade do século XIX. Então, quando começa a trazer, principalmente decorrente dos movimentos operários, dos movimentos sociais. Né, o operário, o trabalhador, né, não tinha direito a voto. Se a gente pegar, e até 1914, você tinha apenas 4 países no mundo onde você tinha um sufrágio universal com o voto feminino, que era a Finlândia, a Noruega, a Nova Zelândia e a Austrália, e só. Né? Se pegasse uma democracia masculina, França e Suíça não passava muito disso. Então a democracia é uma conquista muito recente. E ela vai chegar ao constitucionalismo, começa a chegar ao constitucionalismo a partir desse movimento operário, dos movimentos sociais, da conquista do voto, inicialmente do voto igualitário masculino, depois começa o voto feminino. Né? E aí vai expandindo isso aí, uma expansão principalmente no século XX. E hoje é uma ideia que é fundamental para a Constituição, ou seja, hoje não se admite mais Constituição sem democracia, nem democracia sem Constituição. Né? Essa junção, vamos dizer assim, esse casamento entre Constituição e democracia é essencial para a teoria da Constituição. Ainda assim, não podemos dizer que esse encontro seja perfeito, seja ideal para a elaboração de um projeto nacional de Estado. Sim. Surgimos depois disso outras correntes de constitucionalismo, né? Existem neoconstitucionalismo, novo constitucionalismo. Ah, sim. Aí você tem do constitucionalismo liberal, você tem o constitucionalismo socialista, o constitucionalismo social, né, o Estado Democrático de Direito, o chamado neoconstitucionalismo, até chegarmos hoje ao novo constitucionalismo, esse constitucionalismo latino-americano. E quais são as bases, por que ele surgiu e quando que ele surgiu? Pois é, olha, esse novo constitucionalismo latino-americano, hoje existe uma rede, chama Rede por um Constitucionalismo Democrático Latino-Americano. Nós somos mais 300 constitucionalistas em todos os estados da América e mais alguns professores que vêm da Espanha, Portugal e aos poucos vão chegando de outros países do mundo também. Mas a ideia, quando é que surge esse novo constitucionalismo? A ideia central dele é o direito à diversidade. Ou seja, se a gente pegar esses últimos 500 anos de história, esses 500 anos de modernidade,
A pretensão do direito, a finalidade desse Estado moderno, do direito moderno, era uniformizar as pessoas. E por isso, recorrentemente, nesses últimos 500 anos, ele veio negando a diferença, negando a diversidade. Uniformizar seria estabelecer fazer com que as pessoas se comportassem, de igualdade. Isso, um parâmetro de comportamento. De onde que vem esse padrão? É igualar as pessoas. Mas esse padrão vem de fora ou de dentro? Esse padrão vem de fora, vem do invasor europeu, né? É uma lógica hegemônica. Então, a função do Estado é se uniformizar, que as pessoas têm que se comportar do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito, essa função normalizadora do direito do Estado. E com isso vem negando a diferença, negando a diversidade. Tanto que esses direitos de diferença começam a ser conquistados, aí, principalmente no final do século XIX, início do século XX, com relação à mulher. Nós temos, por exemplo, direitos iguais entre homens e mulheres nos Estados Unidos só em 1973. No Brasil, só depois da Constituição de 1988. E mesmo assim, o Código Civil ainda estabelecia, né, de certa forma, a superioridade legal do homem, né, na minha opinião, inconstitucional, até o ano 2002. Então, nós estamos falando de uma modernidade que nega a diversidade e coloca o outro como menos, como inferior. E o primeiro outro ou outra é a mulher. Depois, o negro, o indígena. A discussão de cotas para negros se enquadra nesse... Se enquadra dentro dessa conquista de direitos da diferença até chegar numa lógica do direito à diversidade. Então, esse novo constitucionalismo latino-americano se funda nesse direito à diversidade. A gente pode dizer que ele nasce... Ele já presente na Constituição Brasileira de 1988, quando se reconhece o direito, a igualdade de direitos entre homem e mulher, né, a questão de igualdade racial, quando se reconhece o direito dos povos quilombolas, dos povos originários, depois a Constituição da Colômbia de 1991, que é muito importante, a Constituição da Venezuela de 99 e 2000, e especialmente, principalmente, duas constituições que marcam uma ruptura teórica com a teoria da Constituição moderna, hegemônica europeia, para uma nova teoria da Constituição radicalmente democrática e que reconhece a diversidade, que é, de uma forma bastante contundente, vamos dizer assim, que são as constituições do Equador e da Bolívia, né, 2008 e 2009, que criam o Estado plurinacional. O que vem a ser esse Estado plurinacional? Só para ter uma ideia da dimensão disso, que é muito grande, nós estamos falando de uma ruptura, que é uma ruptura com 500 anos. É algo muito grande. E essas constituições trazem, embora elas tragam muitos instrumentos do constitucionalismo moderno também, né, ela traz várias ideias de ruptura com esse constitucionalismo moderno. Né, e entre elas, só para uma ideia para o telespectador imaginar o que representa isso, no Brasil, por exemplo, nós somos 200 milhões de brasileiros e temos um único direito de família, um único direito de propriedade. Né? Hoje, a Constituição da Bolívia reconhece o direito e as tradições dos povos originários, e são 36. O que significa, por exemplo, que há 36 formas distintas, né, de se viver, de se organizar economicamente, de direito de propriedade, direito de família na Bolívia. Então, nós estamos falando de uma radicalidade da diversidade. Né? Isso representa um momento de desocultamento. Todas aquelas etnias, aqueles povos, aquela forma diferente de viver, de pensar, de constituir família, de viver economicamente, de se organizar economicamente e socialmente, que foram ocultadas durante esses últimos 500 anos, começam a ser desocultadas e ganham força num novo constitucionalismo, que é esse novo constitucionalismo latino-americano. Isso não existia, todo mundo era boliviano. Isso todo mundo era, pois é. A Constituição de todo mundo era boliviano, todo mundo obrigado a falar castelhano, né? E você tinha 8% de brancos que mandaram durante os últimos 500 anos na Bolívia e os 90% de indígenas não tinham nada. Né? Agora mudou. Esses 90% chegaram ao poder e constroem uma sociedade que tem espaço para todo mundo, inclusive para aqueles 8% que mandaram nos últimos 500 anos, que agora também têm direitos, só que agora não são mais do que ninguém, têm seus direitos Como é que isso mudou na Constituição? Previstos ressalta os direitos de cada um? Sim, hoje a Constituição da Bolívia tem mais de 80 artigos que vai dizer a respeito dessa diversidade. Né, e principalmente a questão da diversidade étnica, o reconhecimento do direito de cada comunidade originária. Né? Isso também acontece no Equador numa dimensão um pouco menor. A Constituição do Equador, além desse reconhecimento da diversidade étnica, né, ela vai trazer, por exemplo, um avanço enorme com relação ao direito da natureza, né, o reconhecimento do direito da biodiversidade. No Equador hoje, qualquer ser vivo, né, por exemplo, tem uma decisão da Corte Constitucional Equatoriana que reconhece o direito do rio fluir. Né? E qualquer ser vivo pode ter seu direito reconhecido e qualquer cidadão equatoriano pode reclamar um direito de qualquer ser vivo em juízo. Então veja bem que a gente está falando aqui, obviamente, com alguns pequenos exemplos de um direito que é completamente novo, né? E dinâmico, radicalmente democrático.
né, as experiências que a gente vive hoje na Bolívia e no Equador, especialmente na Bolívia, são radicalmente democráticas e que se centralizam no reconhecimento do direito à diversidade. E é preciso conhecer, né, essas diversidades e reconhecê-las para que realmente elas sejam estabelecidas em lei, em normas e na Constituição. Sim, sem dúvida. Mas no Brasil também, que é um país com imensa diversidade e muitas vezes essa diversidade é ocultada. Vou deixar uma questão para o senhor para o próximo bloco, que nós vamos chamar agora, é sobre a necessidade ou não de se refundar o Estado à medida que vamos mudar a nossa Constituição também e repensá-la nesse novo constitucionalismo. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo o papel do constitucionalismo e o equilíbrio entre o poder do Estado e os direitos da sociedade e dos cidadãos. Nosso entrevistado é o professor José Luiz Quadros de Magalhães, de Direito Constitucional da Universidade Federal de Minas Gerais e da PUC.